Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tranquilo? Sou o Cisne Filho, como diz a vinheta, e agora é mais uma aula de Direito Penal. Aula não, na realidade simulado. Como é que funciona? Simulados estão na descrição aí do vídeo, você pode clicar na descrição, clica no link aí no YouTube e vai aparecer o simulado. Cada assunto eu escolho por assunto, né? Aí eu escolho, faço 2 simulados. E cada simulado a gente faz 5 questões, então dá 10 questões por assunto. Especificamente teoria do crime, que é bem importante, a gente já vem fazendo alguns simulados sobre ela e agora a gente vai fazer o último simulado sobre teoria do crime, onde vai envolver antijuridicidade e culpabilidade. Então, antes da gente começar a resolver as questões, as 5 dessa primeira aula, eu queria só fazer uma observação. Talvez eu não esteja seus olhos tão bonito como geralmente eu sou. Mas porque eu tô todo assanhado e agora que eu vi aqui ninguém tem escova, é osso, viu? Ter só homem tá osso. E eu tava no local dando aula que é muito quente e choveu aqui em Fortaleza, que é muito raro, e acabou que os bichos tudo subiram, mas faz parte. Vai ser só essa aula e a próxima, a outra eu vejo mais bonitinho. Vamos pra frente. Então tá aqui o simulado, tá aqui um cara jogando basquete para você poder relaxar, e aí a gente começa. Você preenche seu endereço de e-mail, seu nome, o concurso pretendido se você quiser, e por aí vai. A primeira questão, ela diz assim, ó. Miguel, com 27 anos de idade, pratica conjunção carnal com Maria, jovem saudável, com 16 anos de idade, na residência desta, que consente com o ato. Ó, coisa mais comum do mundo. As 2 pessoas transaram. E foi com consentimento, né? Porque ela tá dizendo que foi com consentimento. Aí, na mesma data, também, na mesma residência, a irmã de Maria, de nome Marta, com 18 anos, permite que seu namorado, Alexandre, quebre todos os porta-retratos que estão com foto de seu ex-namorado. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Miguel pelo crime de estupro. Oxe, como é que pode, né? Já Marta, após o fim da relação, ofereceu queixa pela prática de dano por Alexandre. Os réus contrataram o mesmo advogado, que deverá alegar que não foram praticados os crimes, pois, em relação às condutas de Miguel e Alexandre, bora pensar. Pessoal, o Miguel, que foi o primeiro, ele teve uma relação sexual consentida com a maior de 14 anos. A partir do momento que faz 14 anos, você só é vítima de estupro se essa conjunção carnal ou esse ato libidinoso for com violência ou grave ameaça. A questão narra que não teve nem violência nem grave ameaça, e a questão narra que ela tem mais de 14 anos, no caso ela tem 16. Não tem problema você ter relação sexual com quem quer que seja depois dos seus 14 anos, desde que não tenha violência nem grave ameaça, nem nenhum tipo de fraude. Pois é. Então, realmente o Miguel não cometeu o crime. O fato aqui é atípico. Por quê? Porque só vai haver crime se houver fato típico, antijurídico e culpável. E fato típico tem 4 elementos. A conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. No caso, a tipicidade tem que ser formal e material. A tipicidade formal é a perfeita adequação da conduta praticada ao que está descrito na lei. Então, lá no artigo 213, que fala do estupro, é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Então, não existe tipicidade formal na conduta de Miguel, já que não houve constrangimento para a relação sexual. O ato foi consentido. Então, o advogado ia ter que alegar para Miguel, o fato é atípico por ausência de tipicidade formal. Já Marta, que é a irmã de Maria, permitiu que o Alexandre quebrasse os portas-retratos dela. Tem fato típico? Aí tem. Tem tipicidade formal, professor? Tem. Alexandre, em tese, cometeu o fato típico dano, que está no artigo 63. Só que para ter crime tem que ter fato típico, esse fato típico tem que ser antijurídico e tem que haver culpabilidade. Existem as discriminantes ou justificantes, que são sinônimos de excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. As discriminantes ou justificantes, as excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade, são 4 nomes para a mesma coisa, estão exemplificativamente previstas no artigo 23. Então, lá no artigo 23 tem as justificantes, as discriminantes, as excludentes de ilicitude, a legítima defesa, estado de necessidade, título, dever legal e exercício regular de direito. Só que o artigo 23 é exemplificativo. Existe causa supralegal de exclusão da ilicitude. E uma causa supralegal de exclusão da ilicitude é o consentimento do ofendido em relação a bens disponíveis. Então, se eu pego esse celular, que é meu, e digo, Hernani, que é o nosso grande cameraman, taca no chão. Mas não, professor, taca, cara. Se ele tacar no chão, ele em tese cometeu o fato típico, dano.
mas não cometeu crime porque não foi antijurídico, não foi contrário ao ordenamento jurídico, tendo em vista que o consentimento do ofendido é uma justificante, é um excludente de licitude para bens disponíveis ou relativamente disponíveis, como as lesões corporais leves. Então, se eu pedir para alguém fazer tatuagem em mim, esse alguém está causando lesão corporal leve em mim, mas como houve consentimento, eu sou maior e sou capaz, não vai ter crime nenhum. Então, o que é que o advogado ia alegar? Para o Miguel, ia alegar fato atípico. E para o Alexandre, ia alegar uma causa de justificação, um excludente de ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Então, vamos ver qual é a resposta correta. Item A, para o Miguel, causa supralegal de excludente da licitude. Falso, fato atípico. Excludente da atipicidade em ambos os casos. Falso, só é excludente da atipicidade para o Miguel. Excludente da atipicidade para o Miguel, correto. E causa supralegal de exclusão da licitude para o Alexandre. Correto, essa é a resposta correta. Causa supralegal de exclusão da licitude para ambos. Falso, porque para o Miguel é causa excludente da tipicidade. Resposta correta, C de casa. Segunda questão. Diz assim: Carlos e seu filho, de 10 anos, caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura. Já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, efetuou disparo na direção do cão, que não foi atingido, ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal, Leandro, que chegava correndo em sua busca, pois notou que o animal fugira clandestinamente da casa. A vítima veio a falecer, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra seu filho, não sendo sua conduta taxada como descuidado, ou seja, ele não violou um dever objetivo de cuidado, não houve negligência, imprudência ou imperícia, em outras palavras, não houve culpa. Diante desse quadro, assinale a opção correta, jurídica de Carlos. Pessoal, o filho do Carlos estava sendo atacado por um pitbull desgovernado, e ele, para tirar o animal, ele atirou, só que não pegou no animal. Aí a bala ricocheteou e pegou no dono. Nesse caso, o Carlos vai responder por alguma coisa? Bom, pessoal, a própria questão já te responde se você não souber nem o instituto que é aplicado. Carlos não agiu com dolo de matar o dono do animal. Então, já não é homicídio doloso. E a questão faz questão de te dizer que não foi a conduta descuidada, ou seja, não houve culpa. Se não houve culpa, você já sabe que Carlos não responde nem por homicídio doloso e nem culposo. Agora, nesse caso, existe para você saber diferenciar a legítima defesa do estado de necessidade. A legítima defesa está no artigo 25, o estado de necessidade está definido no artigo 24. Em ambos, você sacrifica um bem jurídico para salvar um outro bem jurídico. O bem jurídico salvo tem que ter um valor igual ou maior do que o bem jurídico sacrificado. A principal diferença do estado de necessidade para a legítima defesa é o perigo. No caso da legítima defesa, você repele um perigo, uma injusta agressão atual ou iminente. Já no estado de necessidade, é um perigo atual, não é um perigo atual iminente. Fora isso, no estado de necessidade, você ataca, você se defende de um ataque que é para todo mundo. É um incêndio numa floresta, é um naufrágio, é um animal que está aí sem a mando de uma pessoa. Então, nesse caso, o animal era um perigo para qualquer pessoa, inclusive para o filho do Carlos. Já a legítima defesa é quando você repele uma injusta agressão, essa agressão é determinada para você. Seria, por exemplo, se o dono do pitbull dissesse, vai, pega o Sidney, e eu mato o pitbull, aí nesse caso eu agi em legítima defesa, porque o pitbull, ele está com um ataque direcionado para mim. Então, a legítima defesa, você repele uma injusta agressão atual ou iminente, que é um perigo determinado. No estado de necessidade não tem esse perigo determinado. No estado de necessidade é um perigo geral. Nesse caso, ele agiu então em estado de necessidade, ele não vai responder por crime nenhum. Estado de necessidade é um caso justificante, discriminante, é um caso de justificação porque exclui a ilicitude. Então diz assim, Carlos atuou em legítima defesa, errado. Carlos atuou em estado de necessidade defensivo. O estado de necessidade defensivo é aquele que você ataca para salvar um bem jurídico do próprio causador do perigo, e não um bem jurídico de terceiro. No caso, ele atingiu sim com o estado de necessidade defensivo e não agressivo. O estado de necessidade agressivo é aquele que você ataca um bem jurídico de terceiro, que não o causador do perigo.
Já o estado de necessidade defensivo, você ataca o bem jurídico do causador do perigo. Então, o defensivo, você ataca o bem jurídico do causador do perigo, e o agressivo, você ataca o bem jurídico de um terceiro que não o causador do perigo. O estado de necessidade defensivo não gera responsabilidade civil, e o estado de necessidade agressivo, esse que você ataca o bem jurídico de um terceiro, que não o causador do perigo, ele gera responsabilidade civil, o dever de reparar. Então, agiu em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte. Não, ele não vai responder pela morte. Não houve dolo, não culpa, e ele agiu em estado de necessidade. C. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. Essa aqui é a resposta correta. Item D, agiu em estado de necessidade putativo. Estado de necessidade putativo é aquele que ele achava que estava em estado de necessidade, mas na realidade não estava. É como se o pitbull estivesse lá atacando a criança dele, mas o pitbull não tivesse dente. Então, nesse caso, não foi o que a questão narrou. Então, não é um estado de necessidade putativa, não é um discriminante putativo que está no artigo 20, parágrafo 1º. Então, a resposta correta, C de casa. Terceira questão. Débora estava em uma festa com seu namorado, Eduardo, e algumas amigas, quando percebeu que Camila, colega de faculdade, insinuava-se para Eduardo. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Chegando lá, percebendo que estavam sozinhas no recinto, Débora desferiu vários tapas no rosto de Camila, causando lesões corporais de natureza leve. Camila, por sua vez, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro, vangloriando-se da surra dada. Essa vadia viu, foi mexer com meu macho, ou besteira, viu? Então, neste momento, com ódio da algoz, Camila levanta-se do chão, agarra Débora pelos cabelos e a golpeia com uma tesourinha de unha que carregava na bolsa, causando lesões corporais de natureza grave. Com relação à conduta de Camila, assinale a opção correta. Pessoal, a Camila vai sim responder pela essa lesão corporal de natureza grave que ela causou. No máximo aí vai ter um atenuante de pena do artigo 65, que é quando você age sob a influência de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. Então a Camila, ela vai sim responder pelo crime de lesão grave com no máximo um atenuante do artigo 65, quando lá diz que é um atenuante de pena, que está na segunda fase da dosimetria da pena, quando o agente agiu logo em seguida, sob influência de violência e de emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Não dá para alegar que Camila agiu em legítima defesa, porque como eu falei para vocês, a legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal e é você repelir uma injusta agressão atual ou iminente. No caso, a Débora já estava saindo do banheiro. Não existia mais agressão atual ou iminente. Tanto é que a Camila pegou a Débora de costas. Então não dá para alegar nenhuma justificação, nenhuma causa justificante, nenhuma justificação para Camila. Então a Camila agiu em legítima defesa, falso. Agiu em legítima defesa, mas deverá responder pelo excesso doloso. Tudo bem que você responde pelo excesso doloso ou culposo, mas não houve legítima defesa aqui. Esse é o grande problema. C. Isenta de pena pela inegibilidade de conduta diversa, falso. Fora as causas supralegais de inegibilidade de conduta diversa, a inegibilidade de conduta diversa está no artigo 22 do Código Penal, que é a coação moral irresistível e a obediência à ordem não manifestamente legal do superior hierárquico. Então, aqui nem é coação moral irresistível e aqui nem é obediência à ordem não manifestamente legal do superior hierárquico. Não está no artigo 22, então não é. E é um excludente de culpabilidade aqui. E D, praticou o crime de lesão corporal de natureza grave, mas poderá ter a pena diminuída. Correto. A pena pode ser diminuída pela atenuante de pena, como eu já falei para vocês. Show de bola. Quarta questão. Se inimputável, considera-se inimputável aquele que comete crime antes de completar 18 anos. Correto. O Código Penal, ele traz três casos de inimputabilidade. O crime é fato típico, antijurídico e culpável. A culpabilidade tem três elementos. Tem a imputabilidade, o potencial consciência da licitude e a agibilidade de conduta diversa. O Código não diz quem são os imputáveis, o Código só diz quem são os inimputáveis. E os inimputáveis, que eu vou falar mais dele na próxima aula vai... Aqui foi mais antijuridicidade, próxima aula mais culpabilidade. E os inimputáveis só são três. O doente mental, que é o critério biopsicológico, do artigo 26 caput. O menor de 18 anos, do artigo 27. E a embriaguez completa e involuntária, que é aquela proveniente caso fortuito ou fosse maior. Está no artigo 28, parágrafo 1º. Então o Código só diz quem são os inimputáveis, que são esses três, não diz quem são os imputáveis. Menor de 18 anos é inimputável, a própria Constituição já diz isso. Então,
É inimputável o agente que comete crime antes de completar 18 anos. A, tá correto. B, embriaguez pré-ordenada, falso. A embriaguez só gera inimputabilidade se for embriaguez completa e involuntária. A embriaguez pré-ordenada é aquela que você bebe para ter coragem de cometer o crime. C, legítima defesa, falso. Legítima defesa é um excludente de ilicitude, de antilicidade e não da culpabilidade. D, sem ser inteiramente capaz de entender o caráter do fato, o que o isenta de pena. Pessoal, além de você não ser inteiramente capaz de entender o caráter do fato, é necessário que você tenha uma doença mental, um desenvolvimento mental incompleto para ser inimputável, de acordo com 26 caput. Então aqui você leu 26 caput, também está errado. Sob forte emoção ou paixão. O artigo 28, inciso 1, diz que não exclui a imputabilidade, ou seja, não é inimputável. Quem age por emoção ou paixão não é inimputável. Se a paixão for doentia, pode tentar enquadrar no 26 caput, mas não é o caso. Resposta correta, A de avião. E quinta questão. A teoria aponta e evidencia parcela da responsabilidade que deve ser atribuída à sociedade quando da prática de determinadas infrações penais pelos cidadãos é chamada de... Pessoal, é assim. Existe uma teoria que se chama teoria da co-culpabilidade do Estado. Co-culpabilidade significa que tem pelo menos duas pessoas responsáveis por um crime. Essa teoria, ela inclusive foi trazida, de Zaffaroni, que é um argentino, e também foi trazida numa tese de doutorado, se não me engano foi o Gregory de Moura que trouxe isso. Essa teoria diz assim, quando alguém comete um crime, o Estado pode ser tão culpado por esse crime quanto essa pessoa. É a teoria da culpabilidade do Estado. O Estado vai ser culpado por esse crime quando o Estado não dá a essa pessoa, foi comprovado que o Estado não deu a essa pessoa direitos que a Constituição manda o Estado dar, como lazer, saúde, educação, alimentação. Então, se o Estado não cumprir com sua obrigação frente a essa pessoa, o Estado é tão culpado pelo crime que essa pessoa cometeu. Então, quando ele diz que a teoria que aponta e evidencia a parcela de responsabilidade deve ser atribuída à sociedade, ao Estado, quando a prática de determinada infração penal pelos seus cidadãos, é chamada de teoria da culpabilidade do Estado. Não é teoria psicológica normativa, não é social da culpabilidade e não é psicológica da culpabilidade. A culpa psicológica e a psicológica normativa é do causalismo e do neocantismo, respectivamente, que a gente não adotou. Já adotou a teoria limitada da culpabilidade, e aí isso aí eu vou falar mais na próxima aula. Então a resposta correta é a teoria da co-culpabilidade. Galera, acabou com o simulado, tiraram 10, fiquem com Deus. Tchau, tchau.